Voltei, gente. Voltei, agora vocês me escutam, né? Agora vocês me escutam, né? Tudo bem? Tudo bem? Fiquei sem som. Ah, agora sim. Eu acho que o Bluetooth do carro conecta com o telefone e aí dá esse tchutchu. Agora sim, deixa eu comentar aqui. Medo dos sintomas físicos. Vamos falar hoje medo do que o corpo, como que o corpo reage na hora da ansiedade, tá? Deixa eu acender mais uma luz que eu tô meio fracote aqui. Ops, peraí. Agora vai. Oi, gente. Essa live aqui é a nossa live de aquecimento, tá? Para nossa jornada do Liberte-se. Vocês estão aqui pra gente se aquecer para nossa jornada Liberte-se da ansiedade. Então, quem ainda não se cadastrou lá no o cadastro gratuito para a jornada, que vai acontecer 7, 8 e 9 de novembro, tem que se cadastrar, tá? O link tá lá na minha bio. E eu quero todos vocês bafônicos, lacração comigo. Quero ninguém de fora, tá? Kaline, faz mais de 15 dias que não tomo antidepressivo e o vitiligo emocional desenfreou. Ó, porque tem o desmame de antidepressivo tem que ser acompanhado, bem acompanhado, tá, Kaline? Tem que ser feito bem devagarinho para de fato vocês não ficarem assustados, tá? Acha que é por causa do remédio mesmo? Depende, tá? Depende de uma série de coisas, de como que tu tá fazendo esse desmame também. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre o medo dos sintomas físicos. E eu sei que isso talvez, essa é a grande chave das crises do ciclo do medo, tá? É quando o nosso corpo começa a reagir aos nossos medos e a gente fica com mais medo ainda do que o corpo tá sentindo. E eu sei que esse é o grande desafio do ansioso. Todos os dias eu recebo perguntas de vocês. Bruna, dor no peito é ansiedade? Bruna, vômito é ansiedade? Tudo a gente quer associar, né? Fazer uma associação. Porque a gente fica com medo do que tá sentindo. Eu fico tentando arrumar meu cabelo, mas não fica bom. Então, vamos falar um pouquinho. A gente precisa se conhecer esse corpício maravilhoso, esse corpício bafônico de vocês. Deixa eu dizer uma coisa. Esse corpício que Deus deu para vocês, lacração, ele é a coisa mais inteligente que existe no mundo. O grande problema do ansioso é que a gente acredita que o nosso corpo tá lutando contra a gente. A gente tá sempre parado esperando que o pior sintoma o meu corpo vai produzir. A gente tá toda hora achando que o pior sintoma vai chegar, que o meu corpo vai me dar uma rasteira a qualquer momento com uma doença. Que o meu corpo vai adoecer a qualquer instante. Então a gente tá sempre esperando que o nosso corpo nos dê uma facada pelas costas. Quando na verdade o nosso corpo ele tá sempre ao nosso favor. O teu corpo ele tá sempre guerreando contra aquilo que não te faz bem. Ontem eu conversei isso com uma aluna do Liberte-se.
justamente com isso. Ela estava com muito medo de muitos sintomas. E aí, é esse entendimento que a gente precisa ressignificar na nossa cabeça. É a primeira chave que eu quero falar aqui com vocês. O corpo, ele é um avatar, tá? Cada um tem o seu avatar. Esse avatar, ele é super inteligente. Ele não é nada burro. Por exemplo, quando tu tem uma febre, o teu corpo tá te trazendo a febre porque ele tá combatendo aquilo que aquele vírus, aquela bactéria que entrou dentro de ti e que ele não rejeita, que ele não aceita. Ele diz, eu não quero essa bactéria, eu rejeito isso dentro do corpo da Bruna, bora, vai pra fora. E aí ele traz a febre como sintoma de que esse corpo tá lutando, esse corpo ele tá guerreando ao meu favor. O problema é que a febre vem e a gente se desespera e acha que tá passando muito mal, que esse corpo tá nos machucando, que esse corpo não tá colaborando, quando na verdade o corpo tá, trabalhando em seu favor. Então, a gente precisa entender o significado dos sintomas do nosso corpo, que ele não tá vindo para me machucar. Quando tu come uma comida estragada, o que o teu corpício faz? Ele te faz vomitar. Ou ele te dá uma diarreia. Ele vai expulsar aquilo que não te faz bem. O problema é que qualquer manifestação do teu corpo, tu acha que ele tá te machucando, que ele tá te boicotando, que ele tá te deixando mal, que o objetivo dele é te deixar mal. E o objetivo dele é te proteger. Então, a primeira coisa que a gente pode ressignificar aqui nessa live, a primeira coisa que eu quero que a gente, antes de entrar nos sintomas, que eu sei que vocês já estão colocando aqui e podem ir colocando, antes da gente entrar nos sintomas propriamente dito, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o nosso corpo é um avatar que guerreia em nosso favor. O seu corpo não é seu inimigo. O seu corpo não vai ficar recebendo qualquer doença para te machucar. Pelo contrário, ele tá sempre lutando e guerreando para te proteger. A febre é para te proteger. Às vezes o vômito é para colocar fora alguma coisa que não tá te fazendo bem. Então, a primeira ressignificação aqui dessa live é: compreenda o seu corpo, né? E entenda que ele é seu amigo, ele não é seu inimigo. E às vezes a gente vai ter que fazer as pazes com o nosso corpo, porque a gente acha que ele tá nos machucando. Já vou falar de todos os sintomas, tá? A gente já vai entrar nos sintomas que nos assustam. Taquicardia, tremor, sudorese, zumbido, tontura, a gente vai entrar. Mas é importante a gente conhecer o nosso corpo. Por isso que eu botei o nome dessa live. Eu me assusto, eu não conheço o meu corpo, então qualquer informação que o corpo me manda externamente, a gente entra em desespero, a gente se assusta, porque a gente não sabe fazer uma leitura do nosso próprio corpo. E isso é falta de conhecimento, tá? Falta de conhecimento. Então, vamos lá. Samantha, é possível sentir tontura e sensação estranha na cabeça e no corpo por conta da ansiedade sem estar em crise? Claro que sim. Claro que sim. O teu corpo sempre vai responder aquilo que está passando dentro da tua cabeça. Se eu, Bruna, ficar paradinha aqui sentada agora, olhando lá pra fora e imaginando que eu tô passando mal, e eu começo a imaginar e eu começo a achar que eu tô sentindo, em poucos minutos eu vou estar passando muito mal de verdade. Porque o meu corpo ele vai reagir àquilo que eu penso. O cérebro não identifica o que é real do que é imaginário. Então, se você gasta bastante tempo da sua imaginação imaginando uma desgraça, o teu corpo vai reagir a essa desgraça. Então, os sintomas especificamente advindos da ansiedade, eles têm ligação direta com o seu pensamento. Bruna, como que eu faço para parar o sintoma? Uai, trato o pensamento. E como que a gente trata o pensamento? Através das raízes, conhecendo a minha história de vida,
Como que eu posso me organizar dentro desse pensamento? Por que que ele é repetitivo? Por que que ele sempre aparece? Por isso que vocês precisam se cadastrar para a jornada do Liberte-se para aprender tudo isso, tá? Quem não se cadastrou na jornada do Liberte-se ainda, entra aqui no meu link. É gratuito, só precisa ir lá cadastrar o e-mail, tá? E quem quiser entrar no grupo do WhatsApp para receber as informações quentinhas e bafônicas. Mas eu quero ajudar vocês hoje. Pane no sistema. Bru, deu pane aqui, ó. Pá! Catastrofizei. E se eu tiver muito doente? E se eu tiver morrendo e não tô sabendo? E aí a gente vai entrando nesse looping de pensamento ruim. E esse looping vai manifestando as sensações no corpo. Uma vai sair o vitiligo, na outra vai dar calafrio na nuca, que vai subir pro couro cabeludo, vai arrepiar todo o couro cabeludo. Vai ter pessoa que vai ter psicodermatose, vai ter as manchinhas no corpo, vai dar coceira, vai dar processo alérgico. Tem pessoas que vão sentir, atacar a fibromialgia. Tudo pode acontecer dentro do teu corpo. Lembra que ele é um avatar. Vocês já assistiram aquele filme Avatar? Né? É como se a gente fosse um avatar. A gente vai entrando dentro daquela máquina potente e aquela máquina ela tem os seus mecanismos. E a gente precisa aprender os mecanismos do nosso corpo. O nosso autoconhecimento é tão pequenininho, gente. Assim, ó, mas ele é tão pequenininho que a gente nem conhece as reações do nosso próprio corpo. Hoje eu estava lendo um artigo que dizia assim, ó. Deixa eu até dizer da onde que veio esse artigo. Eu li, é de um... Aqui, deixa eu ver. Não. Eu quero ler. É impressionante a nossa demora em buscar ajuda. O brasileiro leva, em média, 7 anos para se dar conta que ele precisa de ajuda emocional. 7 anos. Para ele perceber que ele precisa tratar a ansiedade. Se esse mesmo brasileiro procurasse ajuda psicológica, emocional, para organizar esse pensamento na primeira crise, no primeiro mal-estar, ele evitava entrar nos colapsos que ele entra. Mas a gente é tão expert em procrastinar que o estudo lá dessas faculdades bem famosíssima. Eu vou achar aqui para falar para vocês bem certinha. A pessoa leva 7 anos para procurar ajuda. Então vocês pensam que durante 7 anos eu tô sentindo um monte de sensação estranha no meu corpo e eu vou deixando. Eu vou vendo, não, eu vou mudando aqui, pensando positivo, eu vou tentando alterar, trocar isso. E vai piorando. Porque tá tudo aqui, ó, naquilo que vocês ouviram, nas dores, nos traumas, nas experiências que foram ruins e que eu nunca trouxe um novo significado para aquela experiência ruim. E hoje eu sofro. Quando eu lembro daquela história, eu acho que eu vou viver de novo isso e eu não consigo avançar na minha vida porque eu tô sempre pensando que tudo aquilo de ruim vai acontecer de novo em mim. E a gente vai ficando preso dentro desse ciclo. Então, gente, a gente precisa conhecer as nossas limitações, compreender e principalmente entender o corpo, tá? Ó, Kaline, demorei para perceber que a pinicação nos meus pés, mais o coração super acelerado, mais a boca seca, era um princípio de uma crise de ansiedade. Imagina quanto tempo Kaline ficou com pinicando no pé e ela catastrofizando. Quanto tempo ela ficou com o coração acelerado e ela catastrofizando que estava morrendo. Quanto tempo ela ficou com a boca seca, achando que estava com uma super doença, sofrendo. Então a gente passa muito tempo dentro de processo ansiogênico, de crise, até a hora da gente pedir ajuda, de pedir suporte. A gente demora muito tempo. E aí quando a gente vai buscar ajuda, o nosso problema, que antes era do tamanho desse pomponzinho aqui, ele já tá imenso.
E aí, claro que vai ser muito mais complexo para tratar, o processo de melhora vai ser mais longo. É que nem doença, gente. Quanto mais a gente detecta no início, melhor é o tratamento. Melhor é a possibilidade de cura. O problema é que a gente deixa para procurar ajuda emocional quando a gente já tá paralisada em cima de uma cama, morrendo de medo do que pensa, nervosa com o que tá sentindo no corpo, depressiva, cheia de agorafobia, medo de sair, medo de ir nos lugares porque tá presa nesse lugar, tá? Então a gente precisa aprender a se reconhecer e a buscar ajuda. E a gente precisa aprender a conhecer o nosso corpo e entender que ele tá lutando ao nosso favor. Então, ressignificar é trazer um novo significado, tá? Ressignificar é dar um novo sentido para aquilo que me machuca. Então, quando a gente pensa que o corpo tá machucando por causa dos sintomas, a gente precisa trazer esse significado que eu tô dizendo para vocês. O meu corpo, ele não tá querendo me machucar. Ele tá me trazendo um alerta, ele tá me trazendo um aviso importante de que aqui as coisas não vão bem, tá? Ansiedade é bom? Não. Ter ansiedade é desagradável? Muito. Mas eu preciso entender o que a ansiedade está querendo me informar. Ela está querendo trazer um novo significado para essa sensação. E é isso que eu quero ajudar vocês. Bru, o que fazer quando a falta de ar e a sensação de sufocamento no meio do peito persiste? Ela vai persistir, Joelma, enquanto tu não tratar o pensamento que está ativando a falta de ar. Eu vou trazer aqui para vocês... Peraí que eu vou trazer aqui aquele quadro... da outra aula, peraí. Aqui a gente faz ao vivo. Aqui a gente faz ao vivo. Não é procrastinação. Aqui. É isso. Pera. Ó. Na hora que o bicho já pegou, que o sapato apertou, que os sintomas já estão gritando, a gente vai ter técnicas que vão nos ajudar. Na hora do incêndio, tá? Para trazer alívio até a gente chegar no processo de cura, tá? Então, na hora do incêndio, na hora que a ansiedade já bateu, não tem mais o que fazer. Agora a gente tem que esperar ela passar. O que a gente precisa aprender é frear a ansiedade antes de todos esses sintomas começarem a gritar no corpo de vocês e vocês ficarem tão assustadas como o corpo está reagindo, e isso vai nos levando cada vez para um processo mais ansiogênico. Eu vou tendo medo do medo, medo do medo. Medo de sentir o que eu tô sentindo. Medo do coração acelerado. Medo da pinicação no pé, tá? Pronto, ó, a Ariane colocou, estou com medo excessivo, tá presa dentro desse medo. Então, quando a gente vai entrando nesse ciclo, a ansiedade vai explodir. A gente vai chegar na hora da crise, que vai dar aquela falta de ar, o coração vai acelerar, vai vir todos os sintomas. Nessa hora, a gente vai usar nossas técnicas de incêndio, tá? Que a gente vai fazer um exercício de respiração para tentar mandar informações para o nosso cérebro de que tudo aquela catástrofe que a gente tá pensando, ela não tá acontecendo. Ela só tá dentro da nossa cabeça. Por isso que, enquanto a gente não tratar a catástrofe que vocês precisam, a catástrofe que vocês estão criando dentro da mente, enquanto ela não for tratada, o corpo sempre vai trazer esse alerta, tá? Tá tudo ao contrário, né, gente? Mas não tem problema. A gente inventa assim mesmo, a gente faz ao vivo aqui, tá? Então, quando a crise já bateu, agora espera a crise passar, não tem mais o que fazer. A gente precisa aprender a paralisar a crise antes dela chegar.
Quando começa a vir os sinais e sintomas, eu tenho técnicas para me reorganizar dentro desse medo e não deixar com que a crise se manifeste. É isso que vocês precisam aprender. Enquanto eu não consigo controlar a minha mente, eu vou acreditando nesse medo, eu vou alimentando esse medo, e quanto mais eu alimento o medo, mais o meu cérebro entende que aquilo é real e mais sintomas físicos vai aumentando. Então, os sintomas físicos, eles vão ficando cada vez mais fortes, cada vez mais intensos, porque vocês não estão tratando o medo que ativa esse sintoma. Ele é uma realidade, tá? Ó, Andressa, fui ao médico, ele passou o remédio, mas tô com medo de tomar. O medo de tomar remédio é uma crença. Mas, Andressa, não adianta só tomar o remédio se você não tratar aquilo que aciona os sintomas que o remédio vai abafar. Por isso que dentro da jornada Liberte-se da Ansiedade, eu quero ensinar vocês a se libertar da ansiedade sem usar medicação. Eu não quero que vocês utilizem a medicação, porque remédio não trata a ansiedade, ele abafa sintoma. O que trata a ansiedade é o pensamento, é a raiz. Então, deixem de safadeza, vão lá na minha bio, vai ter um link que é gratuito, se inscrevam e convidem pelo menos 2 amigas, deixem de safadeza, tá? E convidem 2 amigas para estarem na nossa jornada Liberte-se da Ansiedade, 7, 8 e 9 de novembro, tá? Mas vamos lá, eu vou falar agora dos sintomas para vocês pararem com esse Paranauê. Eu quero falar de alguns sintomas que vocês sentem, mas eu quero trazer para vocês a explicação do porquê que esse sintoma aparece. Porque isso vai trazer alívio, tá? Joelma, comecei a ir na psicóloga, Bru. Será que eu vou me livrar dessa ansiedade sem precisar de remédio? Eu quero acreditar que sim. Depende da sua psicóloga, depende da abordagem dela, depende de uma série de coisas. Mas aqui comigo, Joelma, eu vou te ajudar nisso. Então já se cadastra lá na nossa jornada do Liberte-se, tá bom? O que acontece durante a crise de ansiedade para vocês entenderem os sintomas físicos do corpo? Quando o nosso cérebro percebe que a gente tá com medo de alguma coisa, que a gente tá imaginando algo ruim, ou pode ser de alguma coisa que tá acontecendo do lado de fora, nós chamamos isso de gatilhos externos, ou pode ser de um pensamento ruim que vocês estão tendo da cabeça. Esse pensamento ruim pode vir por uma história difícil que vocês viveram lá atrás e a gente fica revivendo aquela história, e isso vai nos deixando muito angustiada porque a gente não tem mais como voltar no passado e mudar essa história. Ou, outro gatilho interno é vocês ficarem imaginando o futuro, uma situação muito ruim e ficam imaginando tudo que vai dar de errado. Quando o cérebro percebe que a gente está dentro desse ciclo, ele vai tentar nos proteger. Lembra que eu falei que o nosso corpo é um avatar que está sempre lutando em nosso favor? Então, nessa hora, o nosso corpo, ele vai fazer o quê? Uau! Bru, que cena horrorosa. Tu tá imaginando, ele não sabe o que eu tô imaginando. Bruna, essa cena tá preocupante. Isso é um perigo para nós. Como que eu vou te proteger disso? Aí, pra me proteger dessa cena que eu tô só viajando na maionese, que é o que a grande maioria de vocês safadinhas fazem, ou ficam viajando lá no trauma do passado, que nem Paulinha acabou de dizer, e não trata esse trauma, não ressignifica, não quer mexer às vezes nessa história porque vai causar dor, vai causar sofrência, e a gente não quer falar sobre isso. Quando a gente foge disso, mais isso nos pega. O que acontece? O meu cérebro, para me defender, ele faz o quê? Bruna, eu vou te livrar dessa situação. Essa situação catastrófica que tá só aí dentro da tua cabeça. Mas eu vou te ajudar a sair desse lugar. Ele vai fazer uma liberação de adrenalina e cortisol. Deixa eu pegar aqui para vocês verem.
Para vocês entenderem. Tá? Então aqui, ó. Veja bem. Ó, vai ter um medo. Vai começar sempre com um medo. Vocês vão estar com medo de alguma coisa, tá? Esse medo pode ser real ou pode ser imaginário. O que que quer dizer isso? Que esse medo real, ele tá acontecendo agora. É um gatilho externo. Ou imaginário, é algo interno que vocês estão viajando dentro da cabeça, tá? Tô viajando na maionese que isso vai acontecer. Quando o medo aparece, o cérebro naturalmente vai acionar o sistema de alerta. E toda vez que ele libera esse sistema de alerta, dentro do cérebro de vocês, vai ter uma descarga de adrenalina. Então, o sistema de alerta, vai fazer o quê? Adrenalina. E aí o cérebro vai dizer, Bruna, isso que tu tá pensando é muito ruim. Esse pensamento é destruidor, ele é um pensamento de morte, é um pensamento de doença, então eu preciso te proteger. Além da adrenalina, que vai ativar o coração, aí eu vou entrar nos pormenores. Ele vai me liberar também o cortisol, que é o hormônio do estresse. Tá? Então eu vou ficar ativada. Então olha só, eu tive um medo, o medo vai acionar no meu sistema de alerta, lá no meu cérebro. O sistema de alerta vai me dizer, e aí, Bruna, a gente vai lutar com o medo ou a gente vai fugir? Luta ou fuga? E aí, vai lutar ou vai fugir? Escrevam aqui pra mim o que é que vocês geralmente fazem quando o sistema de alerta é acionado. Vocês lutam ou vocês fogem? Sejam sinceras. Parou a safadeza. Escrevam aqui. O que é que vocês fazem quando o cérebro detectou que vocês estão numa situação muito difícil? Vocês lutam ou vocês fogem? Todo mundo foge. Andressa, luta? Como que tu luta? Hoje eu tento lutar. A grande maioria foge, tá? Eu luto, mas é muito difícil, porque a gente tem que saber lutar. Porque às vezes a gente tá indo para uma guerra meio despreparado. Por que que fica tão difícil essa guerra? Porque às vezes eu tô indo pra guerra sem preparo físico, eu tô indo pra guerra sem as armas certas, eu tô indo pra guerra sem o capacete, sem um escudo. Aí eu chego a louca lá na guerra alucinada. E quero matar todo mundo, vou me lascar nessa guerra. Então, às vezes, é difícil a gente estar na guerra porque a gente tá despreparado pra guerra. A gente precisa saber como lutar, tá? Então, geralmente, a gente foge, tá? E uma guerra onde a gente vai despreparado, a gente perde. E aí, quando a gente vai despreparado para a guerra, a gente perde, a gente fica com medo de voltar para outras guerras. Porque daí já causou um trauma, uma memória traumática. Eu tentei fazer isso, deu errado, então eu não vou mais. E aí, a gente começa a gerar memórias traumáticas. Então tem que ir para a guerra preparado. E a gente tem técnicas específicas para poder lutar contra a ansiedade, tá? Não é de qualquer jeito. Não podemos ir para uma guerra despreparado. A nossa espada, ela tem que estar afiada. Senão o inimigo vem, ai meu Deus, ele me toma a espada e me dá um cambalhote e rapidinho eu tô na cama, caída, prostrada, desmoronada. Tá? Então a gente tem que ir pra guerra preparada. E a nossa válvula, quando a gente não tá preparada, é fugir. Então a grande maioria executa a fuga. E é por isso que a ansiedade aumenta. Porque quanto mais eu fujo, mais essa ansiedade aumenta. Quanto mais eu fujo, mais eu valido o medo. Tá?
Quando tento ir pra guerra, sinto náuseas e fico tossindo. E aí, começam os sintomas, tá, Gui? É Gui? Começam os sintomas, Gui. Daí tu faz o quê? Foi pra guerra, tá? Tá tentando lutar com a ansiedade, mas veio náusea. E eu vou explicar o porquê que vem a náusea aqui pra vocês. Começou a tosse, que é uma resposta emocional do medo também. E aí o que tu faz nessa hora? Tu se aquieta? Tu desiste da guerra nessa hora? Ou tu persiste? A gente precisa ver isso. Porque às vezes a gente luta meia guerra e daí vê que não vai ganhar a guerra e diz, desisto. Ó, Gui, desisto. Toda vez que a gente desiste, a gente também gera uma memória traumática. A gente valida que aquele medo é maior do que eu. E aí ele parece que eu nunca vou conseguir vencer ele. Porque parece que o vômito vai sempre me pegar, a tosse vai sempre aumentar, parece que eu não consigo resistir a esses sintomas. Eles são maiores do que eu. E aí a gente vai entrando naquele processo de eu hiperestimo o medo e subestimo quem eu sou. O medo cresce e eu diminuo. E aí fica aquela guerra, tá? Exatamente isso. Eu super compreendo, tá? Mas a gente tá aqui pra ajudar vocês a sair desse ciclo. Então vamos lá. Então vocês entenderam como que o cérebro tá fazendo o ciclo, tá? Esse é o ciclo. Vem o medo que o cérebro ativa, liga o sistema de alerta. E aí a gente vai ter duas opções, lutar ou fugir. E nessa hora tem a descarga de adrenalina e cortisol. Quando a gente tem uma descarga de algo químico no nosso cérebro, isso vai mexer com o nosso corpo biológico. Porque tudo está conectado com tudo aqui dentro. Não tem como a gente separar. Então o cérebro vai estar conectado, vai mandar informação para o coração, vai mandar informação para o pulmão, vai acionar as nossas emoções. Tudo isso vai acontecer. Aqui dentro, nós temos dentro do nosso cérebro uma pecinha que se chama amígdala. Aqui, ó. Finge que aqui é o cérebro, tá? Aqui, ó. Lá nesse cérebro lindo que eu desenhei, tem uma pecinha aqui, ó, bem pituchuquinha, que se chama amígdala. Essa amígdala aqui, ó, ela infla quando a gente tá com medo. Ela fica inchada. Ela fica cheia de sangue. Ela fica exageradamente inchada. Porque o cérebro tá assustado com o que a gente tá vendo ou imaginando. E aí, nessa hora, ela provoca um desequilíbrio na nossa serotonina. Ó. Desequilíbrio da serotonina. O que é isso? A serotonina, ela traz essa sensação de prazer. A gente chama de hormônio da alegria, da felicidade. Então veja bem, o cérebro inflou, desequilibrou a serotonina e em compensação aumentou a adrenalina e o cortisol subiu. E o estresse subiu, a adrenalina que vem ali para dar uma atividade, vai dar uma ação, né, no nosso corpo, porque o cérebro tá dizendo, bora, luta ou foge, toma uma atitude. E aí o nosso corpo começa a sentir os sintomas físicos, porque nós tivemos uma alteração química cerebral. Tcharam! E a mágica acontece. Nessa hora vai entrar os sintomas físicos, que aí a gente tá morrendo de medo. Mas os sintomas físicos, eles não estão vindo para nos matar. Eles só estão vindo porque a gente teve um medo aqui, ó, um pensamento. Aqui, ó, um pensamento safado. A gente teve um pensamento safado, ativou o medo, que ativou todo o meu sistema de alerta, de alarme. E aí o meu corpo, para me defender, porque ele é um avatar que não tá contra mim, mas ele tá ao meu favor, ele vai liberar adrenalina e cortisol. E aí, naturalmente, o meu corpo vai começar a responder àquela química neural. Ele vai responder porque eu tô tendo liberação de hormônio. Então, o que vai acontecer?
Os olhos, nessa hora, geralmente, a pupila pode dilatar. Entra mais luminosidade, daí a gente acha que tá entrando num looping muito louco, porque a gente tá assustada e é uma reação natural do meu corpo. Ele vai reagir biologicamente a tudo aquilo que eu tô sentindo. Ele vai reagir biologicamente a tudo aquilo que o meu cérebro liberou para me proteger. Estão entendendo? Tá fazendo sentido? Escrevam para mim aqui, se vocês estão me entendendo. Estão me entendendo? Vocês falem comigo, Bruaquedo. Estão entendendo? Então tá. Isso aqui é para ajudar vocês a não ter mais medo, tá? Então, as pupilas se dilatam para entrar mais luminosidade. Por quê? Porque a gente tá tendo liberação de cortisol. E aí, o que que acontece? Nessa hora, a visão pode ficar turva e embaçada. Por causa de uma liberação lá do cérebro. E aí, a visão fica turva e embaçada e a gente entra num looping de desespero. E aí, a gente começa a achar que tá tendo um piripaque. Aí eu já acho que eu vou desmaiar, eu já acho que eu tô morrendo, que eu tô partindo dessa pra melhor. Tá? Tô falando só de um sintoma, do olho. Depois, músculo. Músculo, o que que acontece nos músculos? O estado de alerta, que é esse sistema aqui, ó, que tá ativando tudo lá no meu cérebro, lá ele vai ativar essa adrenalina, vai mexer com toda a musculatura do meu corpo. Então, provavelmente eu vou me contrair. Porque se eu me contrair, eu consigo correr melhor para fugir de um assalto, por exemplo, se for um medo real. Se tiver um assaltante atrás de mim, se tiver alguém me perseguindo na rua, então o meu músculo vai receber mais sangue, vai tudo para minha musculatura para eu me contrair e poder sair correndo. E aí o que que vai acontecer? O meu corpo vai ficar todo dolorido. O meu corpo fica todo mexido, fica todo dolorido, porque toda a tensão do meu cérebro, rapidamente o meu cérebro avisou pro meu músculo: contrai, manda sangue para ela tomar uma atitude. E aí a gente fica com medo, porque às vezes a gente tá só sentada na sala da nossa casa e o nosso corpo de repente tá todo contraído porque a gente tá com medo de uma coisa que a gente tá só imaginando. E que não tá acontecendo na vida real. Diga aí. É ou não é assim? O corpo pode ficar tremendo por dentro? Óbvio, Samantha. Óbvio. Fica todo trêmulo. A carne fica trêmula. Porque ela tá recebendo uma química neural. Ela tá recebendo uma informação. E aí, por que que a gente fica toda se tremendo? Porque, na verdade, a gente não tá correndo de nenhum leão, não tem nenhum bicho correndo atrás de mim, não tem um ladrão correndo atrás de mim, só sou eu pensando na possibilidade de eu morrer. Ou se eu estou ficando doida, ou pensando numa situação trágica, ou imaginando o dia da morte da minha mãe, ou imaginando eu no hospital entubada. É isso, é daí pra cima os pensamentos ruins. Tá? Então, esse estado de alerta vai estimular a contração muscular, por isso que você se contrai. Por isso que a gente prende um maxilar e aí começa a dor na mandíbula e começa questões de bruxismo. E aí a gente vai ficando com dor de cabeça, porque trancou aqui, dói a cabeça e daí começa uma enxaqueca sem tamanho. Tudo por causa de uma ativação básica. Tá? Nós vamos chegar, Grace, nos batimentos cardíacos, que é o mais tradicional e que é o mais óbvio e que também é o melhor, mais fácil da gente acalmar. Que coisa boa, gurias, que vocês gostam dessas lives. Eu adoro fazer, adoro ajudar, adoro que vocês saiam dessa mentira da ansiedade. Mas vocês precisam se ajudar, porque isso é um processo, tá? É um processo. Já se inscrevam pra jornada. Eu quero tudo vocês na jornada Liberte-se, tá?
Então já falamos de olhos, já falamos de músculos, agora vamos pro peito. O peito. O batimento cardíaco acelerado vai aumentar a circulação sanguínea, tá? E isso vai me demandar mais oxigênio. Eu vou precisar consumir mais oxigênio. Então, naturalmente, a minha respiração vai ficar curta, porque eu preciso de que entre oxigênio mais rápido, porque o meu sangue está circulando mais rápido. Então, vai começar a respiração ficar mais curta. Mas não é porque tu tá sem ar, mas é porque como tu teve uma liberação de adrenalina, o fluxo sanguíneo aumentou, naturalmente tu tem que respirar mais rápido, porque o sangue tá circulando mais rápido e aí o teu sangue tá dizendo assim, ó, eu preciso de mais oxigênio. E como que a gente recebe o oxigênio? Através da respiração. Então a minha respiração vai ficar naturalmente mais rápida para que eu possa mandar o oxigênio que o meu sangue está precisando. E quando eu altero a respiração, tem uma alteração no pH do meu sangue. No pH do sangue. Mudou o jeito de respirar, vai mudar o pH do sangue, tá? É o que a gente chama, o sangue vai ficar mais alcalino. E aí, o que acontece com esse sangue mais alcalino? Vai dar uma sensação de dormência nos dedos. Vai dar uma sensação de cabeça oca, vazia. Vai dar, por quê? Porque eu alterei o movimento do meu fluxo sanguíneo por causa da resposta de descarga de adrenalina e naturalmente o meu sangue teve que mudar o pH porque tá entrando muito mais oxigênio de uma maneira muito mais rápida. E aí quando eu altero o pH do meu sangue, eu vou sentir as sensações no meu corpo físico. Vou sentir. Então vai dar aquela sensação de dormência, assim, parece que eu tô meio dormente, ou tá pingando, começa a pingar suor. É tudo reação biológica natural. Por causa do quê? Por causa da alteração do sistema de alerta. E por que que o sistema de alerta foi acionado? Por causa do medo. E o que que ativou o medo? O seu pensamento safado. Tá tudo na cabeça. Por isso que não adianta só ficar tomando remédio para diminuir os sintomas físicos, quando na verdade o que aciona o sintoma físico é o pensamento safado. Estão entendendo? Para mim foi libertador quando eu descobri tudo isso. Eu espero que seja para vocês também. Estão entendendo? Sinto praticamente todos os dias, é um inferno. Grace, e todos os dias tu sente porque tu só sente e não faz nada para mudar. Tem que aprender sobre o teu corpo, tem que aprender sobre os teus medos, tem que aprender a questionar pensamento, tem que aprender por que que esse pensamento todos os dias está na tua cabeça, fazendo da tua vida um inferno, que fica ativando isso no teu corpo. O teu corpo não é teu inimigo, ele tá só te mostrando que tu não tá pensando bem. Não tá pensando bem. Dor de cabeça e zumbido no ouvido. Vai ser tudo ativação. Tá? Vamos lá. Então, batimento cardíaco. Ativou, ele vai ativar. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo aumentou. O fluxo sanguíneo aumentou por causa da adrenalina. Então, o que que a gente precisa fazer? Respirar. Certo? E aí dentro do meu programa eu tenho um módulo só de aulas de respiração, porque é um monte de técnicas que a gente pode desacionar esse sistema de alerta. Por isso que eu quero vocês dentro da jornada do Liberte-se, tá? Se cadastrem e convidem aí pelo menos mais 5 pessoas que precisam de ajuda. E aí no peito vai dar às vezes uma dor no peito, porque a respiração vai ficar curta, vai dar sensação de falta de ar, vai dar tontura, vai dar vertigem, porque eu tô mudando o fluxo da respiração, eu tô mudando a quantidade de oxigênio e a liberação de gás carbônico. É natural que dê tontura, é natural que dê vertigem.
Porque alterou a respiração. Então, o que que eu preciso fazer para desacionar isso? Eu preciso aprender a respirar certo. Eu preciso aprender a utilizar as técnicas de respiração diafragmática, de destensionamento, de descanso muscular para poder desacionar isso, tá? Então a gente tem técnica, gente, para desacionar toda essa safadeza, tá? Peraí, gente, só vou pedir um copo d'água pro meu marido, porque além de tudo eu tô com dor de garganta. Amor? Amor? Me traz uma água com a minha vitamina C e a creatina. Muito obrigada, meu secretário. Intestinos! Vamos falar do intestino e do estômago também, tá? Então, entendem, tá? Que vai mexer nisso daqui. Estômago. Olha lá, tinha um colega aqui, acho que era o Gui, que ele tava falando que ele tem vômito, tá? Quando ele fica nervoso tem vômito e tem tosse. O que é que provoca o enjoo no estômago? É o excesso de adrenalina e cortisol. Esses dois bonitinhos aqui, ó, a liberação dele irrita o estômago, tá? Quando a gente fica muito tensionado, muito estressado, com muita adrenalina, a liberação desses dois pode causar irritação no estômago. Então, pode sim provocar dor no estômago, e aí começam as gastrites, e aí vem o vômito. Muitas vezes vem o vômito. Estômago e intestino. Estômago, intestino. Esses dois bonitões aqui, ó, eles são os dois órgãos que recebem primeiro as nossas emoções, tá? Eles são psicossomáticos. Psicossomáticos. Então, quando a gente recebe uma notícia legal, dá dor de barriga. Quando a gente recebe uma notícia ruim, dá dor de barriga. Ou a gente fica muito nervosa, ou tem diarreia, ou tem constipação. Porque estômago e intestino são os primeiros órgãos que recebem as nossas emoções, tá? Então, a gente precisa também avaliar isso. O intestino. A adrenalina que a gente libera por causa do medo, ela inibe funções no nosso intestino. Então, pode dar constipação, pode dar gases, pode dar dor intestinal, pode dar diarreia, tá? Então, é por causa da adrenalina, tá? O excesso da adrenalina. Tudo que é demais não vai causar, não vai dar bom. Amor, tu botou a minha creatina, mas tu não me trouxe uma colherinha pra eu mexer, ela vai ficar lá embaixo. Eu mexi tudo. Dá uma olhada. É assim que se entrega, mas tu quer eu trago a colher. Peraí. Eu acho, amor. Tá? Vamos lá. Mãos. As mãos ficam frias, não é verdade? Mãos ficam frias porque o sangue ele vai sendo direcionado para as outras partes do corpo. Obrigada, amor. Por causa da alteração. Então as mãos vão ficando frias, fora das extremidades. O suor e os tremores são causados por causa de um hiperestímulo que tem aonde no nosso sistema nervoso. Então, tudo isso são respostas naturais, biológicas do corpo em defesa de você mesma. É bom sentir isso? Não. Mas eu posso aprender sobre isso para não me desesperar quando isso acontecer. Estão entendendo? A pele. Aumenta o fluxo sanguíneo na pele, mais especificamente, geralmente no braço e nas pernas. Então pode dar coceira, pode dar sensação de formigamento, porque os estímulos foram acionados.
Então tudo isso vai mexendo na estrutura biológica do nosso corpo. É uma estrutura de defesa. Por isso que a gente precisa aprender que o corpo não tá indo contra a gente, mas ao nosso favor. E tudo que tu tá sentindo é só uma maneira do teu cérebro dizer: eu tô tentando te defender. Eu tô tentando te livrar de ti mesma, das mentiras que a tua mente tá te sabotando. Agora, por que essas mentiras vêm? Porque a gente não trata essas mentiras. Porque a gente não busca tratar essas dores, esses traumas da infância, essas coisas que vocês ouviram, que vocês viram, ou que te disseram que isso era uma verdade. Tudo isso vai te levar para essa estrutura de medo, que está baseado nos pensamentos. Eu boto pensamento safado porque eu adoro falar isso. Mas eu sei que nem todos são safados, tem pensamentos macabros. Então a gente precisa se reorganizar dentro disso. Eu vou ensinar isso muito mais para vocês. Eu quero ajudar vocês a desbloquear a mente. Por isso que eu tô nessa jornada do Liberte-se e eu preciso muito que vocês se cadastrem. E eu preciso que vocês compartilhem isso com outras pessoas também. Imagina quantas pessoas poderiam ter ouvido essa live e ter talvez hoje um dia já melhor, pensando sobre isso, aprendendo a se conhecer um pouco melhor, um pouco mais, tentando entender mais sobre o seu próprio corpo. Então eu preciso da ajuda de vocês para compartilhar, para chamar para live. Todos os dias de 1 hora a gente vai estar aqui. Eu só não sei se eu vou fazer live sábado, porque sábado é o meu aniversário, tá? Meu aniversário bafônico. E eu acho que eu não sei se eu vou fazer live, porque eu vou pra praia. Vou ver se eu faço lá da praia uma live. Certo, gente? Entenderam essa estrutura? Deu pra entender um pouquinho? Deu pra tirar um pouquinho das dúvidas a respeito do medo? Ativação da amígdala, alteração do pH do sangue. Por que a gente entra nesse ciclo, né? A luta e a fuga. O que esse sistema de alerta quer nos dizer, tá? Joelma, eu comecei a sentir ansiedade forte depois que a minha melhor amiga faleceu. A dor do luto mexeu muito comigo. Dores não tratadas, elas vão ficar ali gerando uma série de imagens, de memórias, de conversas, de situações. Vai nos levar a ruminar histórias do passado, vai fazer com que a gente fique imaginando um futuro que não aconteceu ou que nem vai acontecer, catastrofizando ou não. E aí esse não tratar isso é que nos machuca, tá? Contudo, a gente fica sensível e chora do nada. Tem que cuidar, tá, Andressa? Ser sensível para as coisas é natural. Agora, todos os dias chorar por qualquer coisa, aí já fica um alerta. E aí pode ser já um tracinho mais depressivo, tá? Gi, tenho muito medo de fazer exame. Isso tudo são crenças que vocês têm. Todos esses medos, eles estão enraizados em algo. A gente não tem medo do além, do acaso, de coisas que a gente não viveu ou não sabe. Então a gente precisa tratar esse medo, conhecer essas raízes, tá? Eu vou deixar essa live salva. Amanhã, de 1 hora, a gente tem mais uma live. E o nosso tema também tá muito legal amanhã. Mas eu preciso que vocês se cadastrem na Jornada do Liberte-se. Essas lives são de aquecimento pra gente chegar na live do Liberte-se afiados, tá? Porque eu quero, de fato, ajudar vocês a destravar vocês dentro desse cativeiro chamado ansiedade e que aprisiona vocês. E eu quero ajudar vocês a se libertar reprogramando a mente sem o uso de medicação. Sem o uso de medicação. Bruna, isso é possível? É super possível. Daqui uns dias eu vou trazer já algumas alunas do programa, tá? E a gente vai trocar essas ideias juntos. Bruna, eu sinto ansiedade e medo desde a adolescência. Que triste, Claudinha. Olha quanto tempo aprisionada, né, dentro desse processo de dor. Tem tratamento, ansiedade patológica, eu já falei pra vocês, tem tratamento, tem cura, remissão de sintomas. Não viver mais debaixo do medo é possível. Mas precisa de um posicionamento para fazer o tratamento certo, tá bom?
Que coisa boa, Suzana. Um beijo, compartilhem as lives, assistam, compartilhem, comentem, porque toda vez que vocês interagem comigo, o Instagram, ele entende que esse é um conteúdo legal e ele compartilha com mais pessoas. Marlúcia, onde tu se inscreve, tu vai entrar no meu Instagram, nesse Bruna Gallert, embaixo da minha foto tem um link, o cadastro é gratuito, tá? Tem um link, e aí tu vai entrar lá e vai colocar teu e-mail, e tem a possibilidade de participar do nosso grupo do WhatsApp também, tá? Então, vocês podem se cadastrar, convidar pessoas, compartilhar. O evento todo é gratuito, dia 7, 8 e 9 de novembro. Eu vou trazer um estudo super estruturado para ajudar vocês a se libertar da ansiedade, sem necessidade do uso de medicação, tá? Então, preciso da ajuda de vocês, compartilhem, comentem, enfim, interajam para que essas informações cheguem ao maior número possível de pessoas e a gente ajude mais pessoas a se libertarem desse cativeiro que é as crises de ansiedade, tá? Ansiedade tóxica doentia, tá bom? Beijo, I love you, que Deus abençoe, que seja um dia bafônico, maravilhoso, cheio de bênçãos, tá bom? Beijo, beijo, I love you. Amanhã de 1h espero vocês de novo, tá? Não faltem. Beijo, gente. Tchau.